Seja bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra, o nosso estudo completo, um estudo de toda a Bíblia. Iniciamos em Gênesis, agora estamos nos capítulos 25 a 32 de Gênesis, que fala a interessante história de um homem chamado Jacó. Na história de Jacó, após ele ter enganado seu irmão e seu pai, tomando a primogenitura, a bênção do seu irmão, sua mãe veio até ele e disse: "Ei, Jacó, você precisa partir, porque o seu irmão vai te matar." Então ele partiu. Quando saiu de casa, não era como nos dias de hoje. Ele não podia ficar em um hotel ou algo parecido. Não havia nada lá, além do deserto. Então a mãe dele disse: "Eu tenho um irmão, seu nome é Labão. Ele é seu tio, e ele mora no deserto. Você vai ficar com ele, porque o seu irmão vai te matar." Então Jacó viajou o deserto adentro, procurando pelo seu tio. Foi um grande desafio para ele. Deixar a sua casa é sempre ameaçador, não é? Especialmente foi para Jacó. Na primeira noite fora de casa, ele usou uma pedra como travesseiro. Naquela noite, ele teve uma experiência espiritual. Ele teve um sonho no qual havia uma escada e que os anjos a estavam usando para descer e subir até o céu. Nesse sonho, Deus aparece a ele e faz com ele o mesmo pacto que fez com Abraão. Deus prometeu a ele que seria parte de uma nação e que Deus estaria sempre com ele. Deus disse a Jacó: "Eu vou abençoar-te, vou multiplicar e vou te levar de volta para casa." Em resposta a esse sonho, Jacó ficou apavorado e disse: "Certamente Deus esteve aqui e eu não soube disso." Nessa conjuntura toda, Jacó ainda estava no jardim de infância da escola de sua fé. Jacó disse: "Deus, se é realmente verdade que tu estás comigo e vais me levar para casa, eu quero que tu saibas que, se me abençoares, eu vou dar de volta 10% do que eu ganhar. De tudo que eu ganhar, 10% é teu." Depois daquele sonho, foi a primeira vez que Jacó olhou para cima. Enquanto você lê o que aconteceu com Jacó nos próximos 20 anos, por favor, note quantas vezes ele olha para cima. Cada vez que ele olha para cima, ele chega mais próximo de Deus. A segunda visão que temos que tomar, se realmente seremos a pessoa que Deus quer que sejamos, é esta: devemos olhar para dentro. Há certas coisas sobre nós mesmos que Deus quer que saibamos. Lembre-se como Davi orava: "Sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. E então, por favor, guia-me pelo caminho eterno." Todos nós devemos fazer exatamente isso. Todos nós devemos olhar para dentro e dizer: "Senhor, eu realmente não conheço o meu coração. Então, por favor, me mostre. Mostre o que está errado dentro de mim, o que não deve estar dentro de mim. Mostre-me os pensamentos que não devem estar na minha cabeça, porque eu quero seguir o caminho certo." Na história de Jacó, perceba como Deus o fez olhar para dentro. Deus forçou Jacó a olhar para dentro. Deus então fez com que Jacó tivesse algum relacionamento que o forçaria a dar uma terceira olhada na vida. A terceira olhada na vida de que precisamos entender pode ser chamada de uma olhada ao redor. Exatamente, olhar ao redor. Devemos olhar para cima e é aí que tudo começa. Todos os que olham para cima olham para dentro. E aqueles que olham para cima e que olham para dentro agora estão prontos para olhar ao redor e então se relacionar com as pessoas, sendo parte da solução e parte da resposta, e não parte do problema. Jacó, como já disse para vocês, era um camarada que passava a perna nos outros. Exatamente esse era o problema dele. Tomava posse do que não era dele. Qual é a cura de uma pessoa assim? Fazendo com que ele encontre outro que faça melhor ainda, será? Eu acho que sim. Então Deus colocou Jacó com seu tio Labão por 20 anos. Eu acho essa história de Jacó e Labão muito engraçada. Quando Jacó encontra Labão, é dito que ele contou a Labão que ele tinha enganado seu pai e seu irmão para tomar a primogenitura e a bênção. E o seu tio disse: "Certamente você é sangue do meu sangue, rapaz. Você é carne da minha carne." O que o tio Labão estava pensando era: "Você é um canalha, mas eu sou pior ainda." E aquilo era verdade. Jacó trabalhou para Labão por 20 anos. O salário de Jacó pelos primeiros 7 anos seria a filha de Labão, que era Raquel, que era linda.
A Bíblia diz que ela era linda. Os 7 anos que Jacó trabalhou para Labão foram como 7 dias, porque ele amava muito a Raquel. Mas na noite do casamento, Labão aparentemente faz com que ele beba demais, Jacó, e ele fique bêbado. E aí Raquel, que tinha uma irmã mais velha chamada Léia, que segundo a Bíblia nos diz, e que tinha olhos frágeis, seja lá o que isso quer dizer, não sei. Mas quando Jacó acordou, na manhã seguinte do seu casamento, ele olhou dentro dos pequenos olhos frágeis. E era Léia, não era Raquel. Ele ficou uma fera e queria ver o seu tio Labão. Ele tinha sido enganado. Jacó era alguém que enganava, um enganador. E se tem alguma coisa que um trapaceiro detesta é ser trapaceado. Se tem alguma coisa que o manipulador detesta é ser manipulado. Essa é a receita preferida de Deus, dar um pouco do seu próprio remédio. Labão continuou a enganar Jacó por 20 anos, até que eles tiveram um conflito e Jacó deixou seu tio Labão. Depois que Jacó partiu, ele estava preocupado com seu irmão Esaú. Ele não teve uma relação correta com seu irmão. Jacó mandou uma mensagem a Esaú tentando um reconciliamento. Quando o homem olha para cima, Deus o força a olhar ao redor e tomar as suas relações horizontais da maneira correta. Quando Jacó mandou a mensagem a Esaú, ele recebeu uma mensagem de volta, dizendo que Esaú estava vindo com 400 homens a cavalo. Jacó ficou paralisado de medo. Ele atravessou o riacho chamado Jaboque e orou. Então ele teve uma experiência bem subjetiva, eu diria uma experiência assustadora. Todos esses homens de Deus têm suas experiências assustadoras, vamos dizer assim. As suas experiências profundas. Os detalhes de suas experiências variam completamente, mas os resultados são bastante similares. Jacó lutou contra um anjo e aquela foi uma batalha muito interessante. Quando tudo começou, o agressor era o mesmo com quem Jacó estava lutando. Quando Deus viu que o anjo não prevalecia contra Jacó, o que significava que Deus não conseguia quebrar Jacó, Deus deslocou a juntura da coxa de Jacó. Exato. Eu não sei se você pode imaginar o quão doloroso foi aquilo. Foi assim que Deus quebrou Jacó, deslocando a sua coxa. Então, sendo assim, as posições se inverteram. Jacó se tornou o agressor da batalha. Jacó estava nas mãos daquele com o qual ele estava lutando. Aquele com quem ele estava lutando disse, o dia já rompeu, deixe-me ir. Mas Jacó disse, não, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. O anjo perguntou, qual é o seu nome? E o homem disse, meu nome é Jacó. É enganador. Então Jacó virou para o anjo e perguntou, qual é o teu nome? E o anjo disse, por que você está perguntando o meu nome? Eu conheço um pastor que quando ainda jovem foi parado por um policial. Quando o policial perguntou o nome dele, ele replicou, e qual é o teu? O jovem apanhou ali mesmo. O policial estava simplesmente fazendo o que alguém deveria ter feito por ele em casa. Ele não disse, obrigado, eu precisava dessa. Pois é, não vou dizer o que ele disse, mas vou dizer uma coisa, ele não perguntou o nome do policial outra vez. Seria muito arrogante perguntar a alguém em autoridade quando ele pergunta qual é o seu nome e dizer qual é o teu. Jacó estava lutando com o mensageiro de Deus quando Deus perguntou qual é o teu nome. Deus estava tentando fazer com que Jacó olhasse para dentro dele e percebesse qual era o nome dele e confessasse que ele era realmente um enganador, como o nome dele sugeria e significava. Jacó confessou isso quando ele respondeu, o meu nome é Jacó, ou seja, enganador. O que devemos tirar de importante daquela batalha é que quando a batalha começou, Deus não prevaleceu contra Jacó, mas Deus prevaleceu quando ele quebrou Jacó. No meio da batalha, Deus disse a Jacó, eu vou mudar o seu nome será Israel. Foi aí que o povo de Israel ganhou o seu nome. O nome de Israel significa lutador. E naquele dia, o anjo disse, seu nome não vai ser mais Jacó, será Israel. Jacó era manipulador, enganador, mas especificamente ele era um lutador. Ele deu a esse povo especial o seu nome. Abraão era o pai desse povo, o povo de Deus, e Jacó contribuiu com o nome, Israel. Essa foi a razão de Deus ter mudado o nome de Jacó para Israel, e essa foi realmente ali o final. Vamos dizer assim, esse foi o cúmulo da batalha. Deus disse, eu irei te chamar de lutador, pois como um príncipe você lutou com Deus, como os homens e com você mesmo, e ainda assim você prevaleceu. Você olhou para cima, Jacó.
E com luta, muita luta, você persistiu até receber a bênção de mim. Aquilo levou Jacó 20 anos atrás, naquela primeira noite em que ele teve a visão da escada. Aquele sonho foi a primeira vez que Jacó olhou para cima. Por causa de todos os relacionamentos difíceis e grandes crises que Jacó tinha experimentado, ele olhou para cima muitas vezes nesses 20 anos. Quando Deus disse, com luta você prevaleceu, Deus se referia a todas aquelas vezes em que ele olhou para cima. Você olhou para cima e me encontrou, Jacó. E agora era Israel. Você olhou para dentro e lutou contra a natureza do Jacó que estava dentro de você. Você sabe que você não é abençoado por ser conivente, não, enganador, esperto, aquele que passa a perna. Você sabe que você está sendo abençoado porque eu o abençoei. Você olhou ao redor e abriu seu caminho em um nível horizontal, com Esaú e Labão. Agora você está pronto para ser parte da minha solução e a minha resposta, porque como um príncipe, você prevaleceu nessas 3 direções. Há mais uma lição que podemos tirar da vida de Jacó. Eu a chamo de bênção da coroa defeituosa, porque Jacó era um camarada que passava a perna nos outros, enganava, era um enganador, e Deus não poderia abençoá-lo até que ele estivesse quebrado. Deus não poderia coroar Jacó com a coroa da bênção sem que ele estivesse quebrado e invalidado. Há uma expressão nas Escrituras que é frequentemente repetida. Essa expressão é a seguinte: espere no Senhor. Você sabe o que quer dizer esperar no Senhor? Esperar é provavelmente o oposto de manipular, manobrar, enganar, ser conivente e tal. Algumas pessoas gostam de mover as coisas, né? Gostam de dar um jeitinho. Outras gostam de agitar, outras gostam de executar, enfim. Eles saem todos os dias e fazem as coisas acontecerem. Esse é o tipo de homem que Jacó era. Bom, esse é todo o tempo que nós temos hoje, mas antes do nosso próximo encontro, leia o resto do livro de Gênesis, leia sobre a vida de José, capítulos 37 a 50. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus já o levou para o seu jaboque pessoal e o debilitou para que dessa forma você pudesse ser coroado com bênçãos? Às vezes ele tem que nos quebrar antes de nos abençoar. Nós devemos, assim como Jacó, aprender que a nossa única esperança existe pela graça de Deus para conosco, e não porque nós a merecemos ou porque podemos agarrá-la, tomar posse, não. Essa é uma das mensagens do livro de Gênesis que aprendemos com a vida de Jacó. Se você quer conhecer a Deus pessoalmente, por favor, entre em contato conosco. Temos algo para você. O tempo de hoje já se foi, então até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.